Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho do Bem. Eu sou o Matheus e eu vou hoje trazer a parte 2 do nosso vídeo sobre o mito do Anel de Giges. Como vocês devem ter visto na parte 1, nós contamos o mito desse pastor, que era o Giges, que um dia encontrou um anel mágico que lhe dava o poder da invisibilidade. E a partir de então, Giges, que era um homem exemplar, passou a cometer as maiores atrocidades que o mundo daquela época via, né? Então ele traiu os amigos, traiu seu rei, roubou, né? E fez uma série de crimes. E esse mito geralmente ele é usado para falar um pouco sobre como o ser humano, ele quando está sozinho ou quando ninguém está vendo, ele comete delitos ou comete atos antiéticos. Nesse sentido, se usa muito o mito de Giges para dizer que por trás de toda boa aparência, talvez exista alguém com más intenções. Então vamos ao seu simbolismo, né? É interessante perceber no primeiro detalhe a ideia do anel, esse objeto mágico que muda e que transforma as pessoas, né? Por que então usar um anel? Se a gente fosse recordar a literatura, não é exclusividade dos gregos, né? A utilização desse objeto como um símbolo de corrupção. Não por acaso, se a gente for olhar em grandes obras como O Senhor dos Anéis, o anel, né, ele tem uma característica muito especial. E não é à toa que ele é chamado de um anel de poder. Então, o anel que o torna invisível ou inalvejável, né, que ninguém consegue alcançá-lo, ninguém consegue encontrá-lo ou percebê-lo, ele é um exemplo do poder. É um símbolo muito poderoso a respeito do que o poder faz com as pessoas. Talvez você já tenha ouvido aquele ditado que diz: só conheceremos alguém se dermos poder a ele, né? Quer conhecer alguém, dê poder a ele. Bom, esse comentário, esse ditado popular, ele tem base, né, nessa relação de que quando damos poder a alguém, seja um poder econômico, um poder político ou mesmo um poder sobre nós mesmos, ou seja, alguém sabe alguma informação muito valiosa sobre mim, aí sim eu vou saber o verdadeiro caráter dessa pessoa, porque o poder lhe dá a capacidade de agir e modificar a situação que você vive e que às vezes não ocorra uma punição, né? Então, uma pessoa muito humilde, quando recebe um poder econômico, ou seja, começa a ganhar muito dinheiro, por vezes ela pode transformar-se em outra pessoa. Então, aquela pessoa que era humilde, simples, que vivia uma vida comum, sem muitas regalias, só não vivia o luxo porque não podia ter. A partir do momento que ela teve capacidade, teve condições de viver o luxo, viver uma vida luxuosa, ela então acaba sendo deturpada. Aqueles valores que até então ela parecia ter, na verdade eram só ilusões, né? Por isso que o anel ele tem esse símbolo de poder e também a ideia de que o poder pode corromper aqueles que não são puros, né? Então o Giges, ele por ser uma figura que apenas expressava a justiça, mas não vivia lá dentro, assim que ele obtém o poder, ele muda completamente. É interessante perceber que esse mito, contado lá na Grécia Antiga, ele existe em nós até os dias atuais. Porque quem de nós, quando toma poder sobre alguma circunstância, começa a ter atitudes diferentes, né? Não estou falando de atitudes corruptas ou vis de alguma maneira, mas pequenas mudanças, né, de comportamento, de falar com os outros, né, de tratar os outros, às vezes até inconscientemente. Não percebemos que quando nos relacionamos com outras pessoas que socialmente aparentam ter um poder econômico menor que o nosso, ou um prestígio econômico, um prestígio político, social menor que o nosso, acabamos tratando essas pessoas de forma quase invisível, né? Não percebendo-as aí. Então o poder acaba nos cegando, nos burlando e nos corrompendo.
Por isso que é importante tomarmos cuidado até onde esse tipo de atitude pode nos levar. E o mito de Giges também nos deixa muito claro essa mensagem. Afinal, o que o Giges se torna? Se torna um assassino, um corrupto, alguém que engana, que mata sem nenhum escrúpulo. Tudo graças ao poder que lhe foi dado. Então, de forma geral, esse é o símbolo por trás do mito de Giges e eu espero que vocês tenham gostado. Continuem aí conosco para mais vídeos e mais reflexões. Um grande abraço. Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.